Bom dia, meus amigos! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia que se comemora a lei que regularizou a Libras como uma língua nacional brasileira. E vocês estão curiosos aí para saber um pouquinho? Vem comigo que eu vou explicar. Gente, tudo começou lá em 1854, quando Dom Pedro II diz alguns pesquisadores que ele tinha um neto surdo. Outros dizem que era um parente próximo. Eu, particularmente, acho que era um parente próximo. Por quê? Minha opinião, tá? Porque se fosse um neto, eu acredito que teria mais evidência, né? Mas, enfim, era um parente próximo de Dom Pedro II. Então, o que aconteceu? Em 1855, Dom Pedro II, ele convidou não, né? Contratou um professor surdo francês, Ernest Ruetz, para trazer, né, a língua de sinais aqui, claro, para ver, né? Ele queria ver o neto falando, óbvio, né? E aí o que aconteceu? Esse professor chegou, em 1855, ele deu a oferta de abrir uma escola para os surdos, porque quando ele chegou aqui no Brasil, ele viu que já tinha bastante surdos. Então ele deu essa proposta para Dom Pedro II, só que apenas 2 anos depois, em 1857, que Dom Pedro II aceitou essa proposta. Abriram uma escola lá no Rio de Janeiro, Instituto Imperial de Surdos Mudos, hoje conhecido como INES, Instituto Nacional de Surdos. Por que tirou o nome de mudo? Porque o surdo ele não é mudo. Muitos surdos, eles falam. Eles são oralizados. Os que não falam, realmente, aí sim é mudo. Mas por que o surdo não fala? Porque ele não escuta. Entendeu? Mas aí o que acontece? Beleza, tempo vai, tempo vem, tempo vai, tempo vem. E assim a língua foi crescendo. E assim como a língua portuguesa, como qualquer outra língua, a Libras, ela também tem sua regionalidade. Vocês pensam que é só a língua falada, que cada região tem suas gíriazinhas? Vocês se enganam, meus amigos. Vocês se enganam. Porque em cada parte do Brasil também tem suas gírias da Libras. E é por isso que é até difícil para o intérprete, porque ele tem que estudar, né, aquela cultura. Só que o que acontece? Até então a Libras ela não era vista como uma língua. Muita gente até pensa que Libras era mímica. E apenas no ano de 2002, veja, tudo começou em 1854. O professor chegou em 1855, quando ele deu a oferta, né? Apenas 2 anos depois que abriu a escola. E apenas só em 2002, dia 24 de abril de 2002, pela Lei 10.436, que Libras foi reconhecida como uma língua oficial brasileira. Agora tem um porém, não só tem Libras aqui, não. Tem outras línguas de sinais, por exemplo, que nem a língua dos índios. Então, assim, minha gente... detalhe, essa lei 10.436, ela foi aprimorada por um decreto de 5.626, se eu não me engano. Acho que é. 5.626, do dia 22 de dezembro. Assim, foi um avanço maior ainda. Bem, e aqui eu contei um pouco da história para vocês. E hoje é um dia muito importante por isso, porque é o dia que, em 2002, foi reconhecida como uma língua brasileira de sinais. E viva nossos surdos! E, gente, bora estudar um pouco de Libras, fazer um curso, entender mais, poder ajudar um surdo, né? Eles também são seres humanos. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.